E vem conferir uma análise do episódio 19, o penúltimo episódio de Dragon Ball Daima. E o episódio começa sabendo o que aconteceu com aquele pedido que o Glório fez no final do episódio passado. E pra quem não lembra, o Glório foi o responsável e o único que conseguiria falar com o Shenlong do Reino dos Demônios para poder fazer um pedido. O episódio encerra com ele fazendo o pedido, mas não mostrando se ele realmente traiu os novos amigos ou se ficou do lado de Dr. Arinzo, que aparentemente tem uma ligação forte com ele. E começa mostrando que na verdade ele não traiu ninguém, ele continua sendo do lado dos bonzinhos. E todos voltam a ser adultos. Com todos voltando a ser adultos e todos na sua forma máxima, eles decidem que eles vão voltar a lutar com o Gomar. Mas, já que eles estão numa regra de cada um lutar por vez, e o último foi o Goku que lutou, agora chegou a vez do Vegeta e o Vegeta vai à luta e ele começa a lutar contra o Gomar. Ele começa a lutar, usa sua força e já mostra completamente a diferença de poder que ele está agora adulto do que ele estava antes. Quando ele está na sua forma normal e mesmo assim ele consegue ir já fazer um bom desempenho contra o Gomar. Depois ele vira o Super Saiyajin 1 e nesse ponto a gente corta para Dr. Arinzo e o Glório conversando. Nessa hora a gente descobre por que o Glório estava do lado dela. Porque a Dr. Arinzo fala que ela foi quem salvou ele do Reino dos Demônios número 3. Ou seja, ele era alguém desgarrado que ficava lá, ela chamou ele pro Reino número 1 e conseguiu dar uma vida melhor para ele. Por isso ele trabalhava para ela. Ele traiu ela, então a partir daí ela fala que ele está demitido. Voltamos pro Vegeta, que ele acaba usando o Super Saiyajin 3. A gente já tinha visto ele como Super Saiyajin 3 na forma criança, mas agora ele está adulto. Então é muito legal ver essa nova forma dele na versão adulto. E mais do que isso, com uma ótima animação que destaca muito o Super Saiyajin 3 dele através do rosto, do formato do rosto, do cabelo e como ele vai ficando mais forte. A partir daí ele continua lutando contra o Gomar. Logo depois o Glório volta para falar com seus amigos e ele percebe que apesar de tudo aquilo ele não foi odiado. Na verdade, a Pansy vem abraçar ele e todos recebem ele muito bem, mostrando que não tem um ódio por ele. Mostrando que as pessoas, na verdade, a partir daí entendem que ele traiu, mas que a partir daí vão perdoar. Como fizeram com o Vegeta, como fizeram com o Piccolo e tantos outros vilões ou quase vilões que viraram do lado bom. Depois a gente volta pro Vegeta, ele continua lutando, mas ele está sem energia. Afinal, como o próprio Piccolo fala, eles voltaram a ser adultos, tiveram seu poder aumentado, mas eles não tiveram seus ferimentos de luta recuperados. A partir daí, ele continua lutando, ele é visivelmente mais forte que o Gomar, mas a falta de força faz com que ele não consiga ganhar aquela luta. Ele fique perdendo cada vez mais. Foca a partir daí e eles percebem que o que faz o Gomar ser tão forte é o olho do demônio. Ele foca na Dr. Arinzo, ela tá falando com o Majin Buu e ela fala assim pra ele: a única forma de ganhar seria se a gente tirasse o olho do Gomar. E ela lembra que o Abudá, o pai do Daburá, ele tinha o olho, mas ele tirava toda hora. Então ela pede pro Majin Buu ir lá e pegar o livro mágico dela, porque o livro mágico vai explicar como tirar o olho do Gomar. Logo depois disso, a gente vê um Vegeta esgotado, lutando e quase sem forças. Já tá quase na hora do Goku mudar de luta. A Dr. Arinzo chega pra eles e ela fala que ela achou uma solução para eles ganharem. Que seria: tem que bater 3 vezes no olho que está dentro do Gomar. Esse olho demônio, quando você bate 3 vezes, ele sai de dentro. O Goku vai trocar de lugar e ele vai lutar. Então ele faz um plano com o Piccolo. E o plano seria: ele vai enganar o Gomar. Enquanto ele distrai o Gomar, o Piccolo acerta ele 3 vezes com 3 rajadas de energia ou com o que ele conseguir. Nesse ponto, todo mundo tá junto. Inclusive até o Glório fica surpreso da Arinzo ajudar eles. Mas ela fala: só tô ajudando porque eu não quero que o Gomar ganhe. Logo depois chega a hora do Goku trocar. A Bulma fala que ele não vai sair de forma nenhuma, mas ela vai convencer. E ela usa uma frase falando que se o Vegeta não parar de lutar, ela não vai mais tomar banho com ele e ela acaba saindo. Então a partir daí é mais uma piada que eles sempre fazem de a Bulma ser a única pessoa que consegue controlar o Vegeta. O Goku vai pra luta, ele vai chegar perto, ele vira o Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3. Quando ele vira o Super Saiyajin 3, ele já chega numa força gigantesca. Mais uma vez você vê com a câmera, a arte, direção, gosta de colocar o Super Saiyajin 3 em tela porque ele fica muito bonito mesmo. Enquanto isso ele percebe que ele tem que ser rápido, porque a energia está esgotando e mais do que isso, porque o Vegeta está, porque por causa que o Piccolo está escondido, ele vai precisar usar o golpe rápido. Logo depois ele fala: tem um golpe, tem um poder mais especial, e ele vira o Super Saiyajin 4, que é muito interessante ver como o Super Saiyajin dele 4 fica mais próximo do GT do que era antes. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal essa semana falando qual eu gosto mais, o Super Saiyajin 4, do GT ou do Daima. E aí parece que a luta vai começar. Mas
A gente só vai saber isso no último episódio, porque o episódio se encerra. Bom, eu adorei esse episódio, achei ele muito bom, muito bem feito, muito bem animado. Traz muita essência do Dragon Ball, as lutas são boas, são bem feitas. O Gomar tá sendo uma boa luta, mas a direção tá funcionando muito bem. Lembra muito a direção, algumas sequências de luta do Broly, de socos à distância, que a câmera segue ele. Gostei muito dessa sequência. O Vegeta lutando foi muito legal, o Goku como Super Saiyajin 4 foi muito legal e o plano é interessante. O anime vai terminar de uma forma no próximo episódio. Eu vou trazer a análise do último episódio da crítica semana que vem, mas a temporada pelo menos está se encerrando muito bem. Se o anime ele começa muito bem, ele se perde no meio do caminho, pelo menos esse final aqui, esses últimos 3 episódios, tá entregando o que os fãs querem. Boa sequência de ação com bons momentos que lembram Dragon Ball. E aqui isso que acontece. O Dragon Ball está sendo respeitado com boas transformações, com bons momentos e com um ótimo episódio em relação à animação, revelações, para onde o anime vai e também uma boa piada que mantém o humor. Eu gostei muito desse episódio, mesmo achando que esse anime está muito abaixo do que ele deveria ser, só sendo um anime mediano. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera desse final de temporada de Dragon Ball Daima? Coisas boas ou ruins? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.